Olá, bom dia. Hoje é quinta-feira, 11 de novembro. Nessa edição você vai ver que a Câmara aprovou o texto da medida provisória que agiliza compras de materiais usados contra a Covid. O Brasil ultrapassou a triste marca de 610 mil mortes pela doença. E em São Paulo a gente vai mostrar também que grafiteiros fizeram um mural em homenagem à cantora Marília Mendonça. Vamos começar falando de política. O Partido Liberal confirmou a filiação do presidente Jair Bolsonaro. A cerimônia para marcar a entrada de Bolsonaro no PL está agendada para o dia 22. Eleito presidente da República pelo PSL em 2018, Bolsonaro deixou o partido em 2019, em meio a divergências com a cúpula da legenda. Na época, chegou a articular a criação de uma nova sigla, a Aliança pelo Brasil, que não passou da fase de coleta de assinaturas. Com ingresso no Partido Liberal, é possível a candidatura dele à reeleição em 2022. O Partido Progressista, PP, deve fazer da aliança em torno da provável candidatura do presidente, com chances de indicar o candidato a vice. A filiação de Bolsonaro deve mexer com o partido. Figuras como o vice-presidente da Câmara dos Deputados, Marcelo Ramos, são críticos ao presidente. Com isso, há a possibilidade de saídas de parlamentares e outros políticos. Por outro lado, a legenda deve atrair apoiadores de Bolsonaro. O ex-juiz Sérgio Moro se filiou ontem ao partido Podemos. O ex-ministro da Justiça do governo Bolsonaro não disse a qual cargo vai concorrer, mas a cúpula do partido já o trata como candidato à presidência. Outra possibilidade é de que o ex-juiz dispute uma vaga de senador por São Paulo. Moro é mais um dos nomes da chamada terceira via, que representaria uma alternativa ao atual presidente Jair Bolsonaro e ao ex-presidente Lula. Dados do IBGE apontam queda na produção industrial e aumento nos custos do setor no mês de outubro. A produção industrial teve queda em 9 dos 15 locais pesquisados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Entre agosto e setembro, houve recuo nos índices nos estados do Ceará, Amazonas, Goiás, Mato Grosso, São Paulo, Pará e Santa Catarina. Em São Paulo, a queda foi pressionada pelo setor de alimentos e derivados do petróleo. O estado, que representa 34% da produção industrial do país, está em um patamar 1,4% abaixo do índice pré-pandemia. Outra pesquisa divulgada pelo IBGE nesta quarta-feira revela que o índice da construção civil sofreu aumento no mês de outubro. Passou de R$ 1.475,96 em setembro para R$ 1.490,88 em outubro. Deste valor, R$ 888 são relativos aos materiais e R$ 602 à mão de obra. No acumulado do ano, o aumento no preço dos materiais de construção foi de 25,8% e de mão de obra de 6,42%. A região norte apresentou a maior variação para o mês, seguida do centro-oeste. Sul e nordeste tiveram as variações abaixo de 1%. Na região sudeste, o preço do metro quadrado da construção civil está em R$ 1.551,51. A Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas lançou um índice que mede a inflação por faixa de renda, o IPCFX. Entre outubro do ano passado e outubro deste ano, a alta nos preços foi de 10,6% para famílias que recebem de 1 a 3 salários mínimos. As altas em energia elétrica, habitação e alimentação pesaram nesse resultado. Já a inflação medida pelo IBGE foi de 1,28% em outubro. Essa é a maior taxa para o mês desde 2002 e foi puxada pelas altas dos combustíveis e dos alimentos. O índice de preços ao consumidor acumulou alta de 10,67% em 12 meses e de 8,24% no ano. O indicador de outubro está acima das expectativas do mercado, que previa alta da ordem de 1%. As estimativas foram feitas por consultorias e instituições financeiras ouvidas para a pesquisa Focus do Banco Central. Além disso, o resultado de outubro marca uma aceleração em relação a setembro, quando a alta de preços foi de 1,16%, com alta acumulada acima de 2 dígitos pela primeira vez em mais de 5 anos. O IBGE detalhou que todos os 9 grupos de produtos e serviços pesquisados tiveram alta em outubro.
A inflação afeta particularmente a população vulnerável, que gasta a maior parte de sua renda com alimentos. Nos últimos meses, imagens de pessoas em busca de comida no lixo se multiplicaram no país. O governo atribui a alta dos preços ao aumento dos preços das commodities e do petróleo no plano internacional. Os nascidos em julho que receberam a 7ª parcela do auxílio emergencial no último dia 27 de outubro já podem sacar o dinheiro e fazer transferências a partir de hoje. Os pagamentos do auxílio já se encerraram, mas as movimentações do dinheiro ainda estão sendo liberadas diariamente para beneficiários, conforme o mês de nascimento. A Câmara aprovou ontem o texto da medida provisória que garante a continuidade da compra de vacinas e outros materiais para o combate à Covid-19 no Brasil. A medida provisória 1059 de 2021 autoriza que o governo federal e os governos estaduais deem continuidade às medidas excepcionais para a compra de vacinas, medicamentos e insumos que ajudem a combater a Covid-19 no país. Pela lei de março deste ano, as ações valem até 31 de julho, mas com a aprovação da medida provisória, a lei passa a ter vigência enquanto durar a emergência sanitária provocada pela pandemia. A medida provisória garante celeridade nas compras da administração pública, permitindo, por exemplo, dispensa de licitação na aquisição de vacinas e outros insumos que ajudam no combate à Covid-19 no Brasil. Além disso, permite que estados e municípios possam comprar vacinas com autorizações excepcionais de importação. São reconhecidas as autorizações sanitárias de países como Estados Unidos, Rússia, China, Argentina, Índia e Austrália. Dentro da mesma medida provisória, o plenário aprovou a proposta da relatora deputada Carmen Zanotto para autorizar o poder público a recontratar, renovar ou prorrogar contratos dos profissionais admitidos pelo programa Mais Médicos. A renovação poderá ser feita para contratos vencidos em 2021 ou para os que ainda vão vencer, independente do período para o qual foram convocados. No entendimento da relatora, os médicos intercambistas do programa têm ajudado a controlar a pandemia, especialmente em regiões mais remotas, onde muitas vezes são os únicos profissionais de saúde presentes. A relatora acatou no texto sugestão de emenda que inclui na lei novas medidas que a administração pública deverá adotar para reduzir o risco de inadimplência contratual. Uma destas ações é vedar o pagamento a terceiros, autorizando apenas o repasse de recursos ao contratado. Quanto à exigência de pagamento antecipado, só poderá acontecer quando representar condição indispensável para obter o bem ou assegurar a prestação do serviço, julgamos inoportuna, pois o texto do caput do artigo 12 já consta exatamente o mesmo texto que se pretende inserir. Por fim, julgamos meritória quanto à vedação de pagamento a terceiros, bem como quanto à proibição de alteração contratual que inclua parte não constante da relação contratual, na medida em que ambas reforçam a proteção do interesse público, bem como do patrimônio público. A relatora agradeceu ao governo federal pela ajuda na elaboração do relatório, destacou a necessidade de união entre os poderes para combater a pandemia e reforçou que a aprovação da proposta garante segurança jurídica para manter os investimentos na área da saúde. Com a aprovação no plenário da Câmara, o texto segue agora para análise do Senado Federal. Nesta quarta-feira, a Câmara também aprovou acordos de cooperação técnica entre o Brasil e Líbano e Emirados Árabes. Também estava na pauta do plenário a medida provisória que recria o Ministério do Trabalho e Previdência e mudanças no Simples Nacional, mas as propostas não foram discutidas. O líder do governo no Senado, o Fernando Bezerra Coelho, do MDB de Pernambuco, será o relator da PEC dos precatórios na Casa. Ele disse que o texto será votado no plenário, no máximo, até o dia 2 de dezembro. O senador Fernando Bezerra espera que o texto seja apreciado pela Comissão de Constituição e Justiça, CCJ do Senado, entre os dias 23 e 24 de novembro. De fato, quanto antes melhor. Essa é a expectativa do governo, mas nós temos que respeitar o tempo político aqui no Senado Federal.
Eu tenho muita confiança, assim como foi feito agora para a transformação do Bolsa Família no Auxílio Brasil, que já vai começar a ser pago a partir do dia 16 deste mês de novembro. Certamente, assim que o Senado Federal deliberar, que eu tenho uma expectativa que possa ser ou na semana do dia 23, 24 ou na semana do esforço concentrado, nós chegaremos ao final de dezembro iniciando o pagamento com um valor revisto de R$ 400 para os beneficiários do programa Auxílio Brasil. A proposta abre folga de 91 bilhões e 600 milhões de reais no orçamento federal e viabiliza o pagamento do Auxílio Brasil. O novo programa social que substituirá o Bolsa Família prevê o pagamento de R$ 400 para cerca de 17 milhões de beneficiários até o fim de 2022. Segundo Bezerra, é preciso trabalhar muito junto aos senadores na disseminação da informação da importância da PEC para o governo garantir o pagamento do Auxílio Brasil às pessoas que estão em situação de vulnerabilidade. Dúvida por parte dos senadores se esse espaço é um espaço adequado, justo, ou se é um espaço excessivo. Acredito que temos que trabalhar muito na disseminação da informação de como o espaço fiscal será utilizado. As informações que eu tenho é que só para garantir o pagamento do Auxílio Brasil no valor mínimo de R$ 400 para 17 milhões de famílias, serão necessários de forma adicional 50 bilhões de reais. A PEC foi aprovada em segundo turno na Câmara por 323 votos a favor e 172 contra, com uma abstenção. A votação foi marcada por uma disputa voto a voto entre a base do governo e a oposição, com mudanças de votos entre os deputados. Os precatórios são títulos que representam dívidas que o governo federal tem com pessoas físicas e empresas provenientes de decisões judiciais definitivas. Quando a decisão judicial é definitiva, o precatório é emitido e passa a fazer parte da programação de pagamentos do governo federal. Assim como aconteceu na Câmara, no Senado, a PEC precisa de 3/5 dos votos, em 2 turnos, ou seja, precisa ser aprovada por 49 dos 81 senadores. Caso seja aprovada, ela será então promulgada, sem precisar de sanção presidencial. Vamos conferir agora como é que fica o tempo hoje em algumas cidades do país. O dia em São Paulo começou encoberto e frio, mínima de 14. A previsão é de que o dia permaneça fechado. A máxima não deve passar de 18 graus. No Rio de Janeiro, um pouco mais quente, máxima prevista de 22 graus e previsão de garoa em alguns momentos do dia. Frio também em Curitiba, no Paraná. As temperaturas não passam de 17 graus e chove. Em Vila Velha, no Espírito Santo, tem possibilidade de chuva a qualquer hora do dia e máxima de 23. Em Rio Branco, no Acre, os termômetros devem registrar até 30 graus de temperatura nesta quinta-feira. Depois do intervalo, a gente mostra o mural em homenagem à cantora Marília Mendonça, que está sendo feito em São Paulo. Até já! e 47 no horário de Brasília. O total de mortes por Covid no país ultrapassou as 610 mil vítimas. O Ministério da Saúde também registrou mais de 12 mil casos em um dia. O Brasil confirmou 280 mortes por Covid em 24 horas. No total, já são 610.036 brasileiros que perderam a vida para a doença. Também foram registrados mais 12.273 novos casos de um dia para o outro. Com isso, subiu para mais de 21.909.000 o número de diagnósticos confirmados para o coronavírus. A média de mortes está em 257 vítimas por dia. Segue abaixo de 300 pelo 9º dia seguido, depois de 1 ano e meio acima do patamar. Com uma redução de 26,5% em relação a 2 semanas, a curva apresenta tendência de queda. Vale destacar que ela não registra aumento já há 46 dias. A média móvel de casos aponta 10.502 registros diários,
com uma diminuição de 9,7% em relação a 14 dias, agora apresenta tendência de estabilidade. No mapa da evolução da doença por regiões, 6 estados apontam alta: Amazonas, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Rio Grande do Sul e Rondônia. Já em estabilidade estão 8 estados. 13 unidades da federação apresentaram queda nas mortes. O Brasil atingiu a marca de 290 milhões de doses de vacinas aplicadas. Segundo o Ministério da Saúde e as secretarias estaduais de saúde, mais de 156 milhões e meio de pessoas tomaram a primeira dose, 73,3% da população. Mais de 122 milhões e 600 mil brasileiros tomaram a segunda dose ou dose única, o que representa 57,4% da população. E a dose de reforço foi aplicada em mais de 11 milhões e 200 mil pessoas, ou 5,2% da população. Em um dia, foram aplicadas mais de 1 milhão e 470 mil doses de vacinas contra a Covid. A polícia polonesa prendeu mais de 50 migrantes que entraram de maneira ilegal no país, vindos de Belarus. O primeiro-ministro da Polônia, Mateusz Morawiecki, acusou o governo de Belarus de terrorismo de Estado. O que enfrentamos aqui, devemos ser claros, é um terrorismo de Estado. Este é o nome. O Ministério das Relações Exteriores de Belarus acusou a União Europeia de provocar um impasse na região. A chantagem política continua. Já se fala no Ocidente sobre um 5º pacote de sanções contra Belarus, cuja razão desta vez é a crise migratória provocada pela própria União Europeia e Estados-membros fronteira com Belarus. A Guarda de Fronteira bielorrussa afirmou que as forças de segurança polonesas tratam os migrantes com brutalidade. Já o Ministério da Defesa polonês compartilhou um vídeo em que alega intimidação dos migrantes por parte de policiais bielorrussos na gelada fronteira. A União Europeia acusa o presidente de Belarus, Alexander Lukashenko, de ter orquestrado a onda de imigrantes e refugiados devido às sanções impostas ao país pelo bloco. A seleção brasileira pode ser a primeira equipe sul-americana a garantir uma vaga na Copa do Mundo do Catar. O Brasil enfrenta hoje a Colômbia. Uma vitória sobre os cafeteiros no estádio Neoquímica Arena, em São Paulo, garante vaga para a seleção. Tite está confiante. Para mim, nós estamos classificados com a pontuação na Copa do Mundo. E, diferentemente de um outro estágio, agora parte para um estágio de preparação especificamente para jogos de Copa do Mundo, onde nós vamos enfrentar, por exemplo, e pode acontecer, uma Colômbia numa quarta de final, numa oitava de final. Isso é fato, como aconteceu. O Brasil é líder invicto com 31 pontos após 10 vitórias e um empate. A Colômbia ela evoluiu, depois do Maturana, ela começou com uma geração muito forte e atletas com uma ideia de futebol de qualidade, de enfrentamento de qualidade técnica também. O empate também é suficiente para o Brasil caso o Uruguai seja derrotado pela Argentina na sexta-feira em Montevidéu. Mas se a seleção não vencer e a Celeste pontuar, a seleção canarinha vai adiar a chance de se classificar mais cedo para quando visitar a equipe de Lionel Messi na terça-feira em San Juan, última rodada de 2021 das eliminatórias sul-americanas. 2 grafiteiros resolveram fazer uma homenagem diferente para Marília Mendonça, que morreu na semana passada em um acidente de avião. A dupla estampou a imagem da cantora em um enorme mural na zona sul de São Paulo. O trabalho tem feito muito sucesso e emocionado quem passa pelo local. O sorriso é o mesmo que encantou o Brasil. Nas mãos o microfone, instrumento de trabalho com o qual construiu uma carreira de enorme sucesso. Foi assim, com traços, cores e tons, que 2 artistas resolveram homenagear a cantora Marília Mendonça, que morreu no último fim de semana em um desastre aéreo. O enorme painel foi pintado na zona sul de São Paulo. E a iniciativa partiu de 2 grafiteiros, Paulo Terra e Ed HP. E esse trabalho começou no próprio sábado. Logo depois do acidente que matou a cantora, os 2 resolveram fazer a homenagem, que misturou 2 sentimentos. O primeiro, o amor e o talento pela arte. E o segundo, a admiração por Marília Mendonça. São 6 metros de altura e 23 metros de largura. Além do tamanho, a riqueza de detalhes chama atenção. Que os olhos dizem muitas coisas, né? Então, para mim,
mais marcante é o olho. Um cuidado que começou já na escolha da foto que seria reproduzida no mural. A minha maior preocupação é poder retratar uma imagem dela que as pessoas olhassem, batessem o olhar e falar, é a Maria Mendonça. Ela tem aquela característica dela, né? Mais cheinha e tal. E aí foi o que marcou acho que para todo mundo. Então eu quis frisar realmente nessa imagem que ela é mais cheinha. Para a pessoa bater o olho e lembrar de uma música. Já era. O trabalho ainda está sendo finalizado, mas o resultado já agrada quem passa pelo local todos os dias. Eu gostei bastante dos traços do rosto, as cores que ele usa, tá vendo? É umas cores muito chamativas, tá vendo? Eu achei muito legal. Embeleza a cidade, deixa mais colorida a cidade. Parecido, cara. Quando bateu assim, eu olhei, nossa, é igualzinho. Tá igualzinho, não tem nada que tirar dela aí. Passando aqui, todo mundo vai lembrar dela aqui, né? Eu acho que ninguém vai esquecer ela, que já não esquece nunca mais, mas passando por aqui agora, a pessoa vai lembrar dela. E a certeza de quem vê a obra é que a admiração por Marília Mendonça nunca vai se apagar, nem perder as cores. Porque aqui são todos fãs. O primeiro DVD que estourou dela foi o do Porteiro, né, do Infiel, e eu escutava direto no carro. Dá pra cantar uma música dela, então? Bom, eu posso até tentar, mas melhor não, para não passar vergonha. Melhor eu grafitar mesmo. Cada um com a sua arte. Cada um com a sua arte. Essa edição fica por aqui. Às 10 horas tem outras informações com a Patrícia Velenic. No YouTube você pode rever nossas reportagens. Tchau, bom dia.